Série Profecias Bíblicas. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Então pegue a sua escritura, vamos estudar a série Profecias Bíblicas. E o nosso estudo de hoje é a importância do estudo das profecias. Quero convidar o ministro Lucas para ficar à vontade. Que alegria estarmos iniciando hoje mais uma série deste programa, que é a série Profecias Bíblicas. Que Deus possa conceder a nós, que nós venhamos conhecer a vontade de Deus, conhecer um pouco do que nos aguarda, conhecer um pouco do que vai acontecer ainda até a volta do nosso Senhor Jesus. Deus, Ele é conhecedor do futuro e mediante as profecias bíblicas Ele tem revelado o seu segredo ao homem. O agnosticismo ensina que o futuro não pode ser conhecido, ninguém pode conhecer o futuro, que Deus se escondeu em obscuridade e que o homem deve permanecer em perpétua ignorância concernente à sua natureza e planos. Você não sabe nada de Deus. O teísmo, os cristãos, por outro lado, assegura que Deus tem planejado um futuro eterno e tem comunicado fatos sobre o futuro da terra e do homem a nós, seres humanos. Nesta série nós traremos as mais importantes profecias bíblicas e você entenderá que Deus está atento a tudo. E por meio dos seus profetas podemos conhecer a vontade e os planos de Deus para a terra. Amós 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Nos 4 primeiros programas nós abordaremos os seguintes temas. Primeiro estudo, a importância do estudo das profecias. O segundo, discernindo profetas e profecias. O terceiro estudo, existem profetas líderes em nossos dias? Quarto estudo, que vem a ser o espírito de profecia. Vamos ao tema de hoje, a importância do estudo das profecias. Nós vamos mostrar a importância, por que estudar as profecias. Tem gente, cooperador Giliardi, que acha complicado estudar as profecias, acha difícil, e aí tem uma fé sem base, não é isso? É isso. Sem a profecia nós não temos luz. Sem profecia, como o irmão está falando, não há luz. E ficamos em trevas, como diz o nosso irmão Pedro, 2 Pedro 1, verso 19 ao 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Temos muito firme a palavra dos profetas. Os profetas falaram, o texto é dito, as palavras dos profetas, mas sabemos que as palavras dos profetas, elas são as palavras de Deus, é a voz dos profetas, mas as palavras são de quem? De Deus. E nós fazemos bem estar atentos. É como uma luz que ilumina em lugar escuro. Uma coisa bastante importante, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ela não foi produzida por vontade de homens. Acredito que está claro que Deus quer que conheçamos a sua vontade. A profecia não foi produzida por vontade do homem, por isso não é de particular interpretação. Estamos aptos a conhecer o futuro porque Deus revelou seus planos ao homem. Sem a revelação divina, não podemos conhecer o que o futuro assegura. Não podemos aprender o que o futuro assegura pela observação das nuvens, por um contador de sorte, médiuns espirituais, ou os oráculos de Delfos, né? O voo dos pássaros, posição das estrelas no céu.
linhas na mão de uma pessoa, batendo na cabeça de uma pessoa, chá de folha, jogando cartas, jogando dados, lançando sorte, análise de sonhos e superstições similares. Não, não, não. A divina revelação é a única fonte de conhecimento para o homem em relação ao futuro. Muitas pessoas querem saber o que vai acontecer e buscam essas diversas formas enganosas. O que vai acontecer com o mundo? O que vai acontecer comigo? Será que eu vou ter uma profissão boa? Será aquilo? Será aquilo? Nós devemos consultar ao nosso Deus, buscar a direção de Deus, para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida e que venhamos compreender a vontade de Deus. Amém. O irmão Pedro escreveu: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele, Jesus, recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazem em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. 2 Pedro 1, verso 16 ao 19. Nossos irmãos estão falando aqui que eles anunciam a vinda de Jesus, porque eles foram testemunhas ocular. Também eles dizem que anunciam a vinda de Jesus porque têm muito firme a palavra dos profetas. Os profetas anunciam a volta de Jesus. Os profetas anunciam a vontade de Deus para este mundo nosso, que carece da misericórdia de Deus. Você pode estar perguntando: qual a importância do estudo das profecias se eu já creio em Cristo e estou seguro da minha salvação? Qual é a importância? Primeiramente, permita-nos dizer-te: quem não conhece e não quer conhecer as profecias bíblicas está, na verdade, em falta diante de Deus. Pois conhecimento das profecias nos possibilita conhecer os planos e vontade de Deus. Para uma fé genuína, é essencial estarmos fundamentados nos ensinos dos profetas, sem o qual não temos como conhecer e justificar nossa esperança. Nós estamos em falta com Deus se não atentarmos para as profecias. Para deixar claro que a falta de conhecimento das profecias bíblicas impede uma fé genuína, vamos trazer um exemplo aqui. Lucas 24, verso 13 ao 27. Eis que no mesmo dia, discípulos de Jesus para uma aldeia, cujo nome da aldeia era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E indo eles falando entre si e fazendo perguntas uns ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados. Jesus se aproxima e diz a eles: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E Jesus lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém a ele não o viram. Jesus disse para eles: ó nécios, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele achava em todas as Escrituras. Aqui nós temos uma prova de que quando falta o conhecimento das profecias, nós podemos perder a esperança. Perdemos a esperança. Os discípulos disseram: nós achávamos que era ele que havia de remir a Israel. Eles fizeram das profecias uma interpretação particular. Não interpretaram as profecias com a própria Escritura. A própria Escritura é a interpretação para nós das profecias.
em Atos 13, verso 26 ao 27. Homens irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a Jesus, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Vozes dos profetas. Eles liam o que os profetas diziam, as vozes aqui dos profetas, mas quando chegou o tempo, se associaram, muitos deles, com aqueles que condenaram a Jesus. Não tinham conhecimento da profecia bíblica. Os discípulos de Jesus, por falta de conhecimento das profecias, não tinham entendimento das Escrituras. Jesus havia chamado a atenção dos seus discípulos às palavras dos profetas, Lucas 18 e 31, tomando consigo os 12, falou para eles: eis que subimos a Jerusalém e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Mesmo assim, eles não conseguiram entender. Acredito que você não tem dúvida de que os discípulos acreditavam em Jesus. Não há dúvida. Porém, isso não foi suficiente. Eles disseram: nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Percebeu qual a importância de estudar as profecias? Mesmo que você já crê em Cristo e está seguro da sua salvação? Eu já creio em Cristo. Eles também acreditavam em Cristo. Eles viviam com Jesus, tinham experiência com Jesus, mas faltava o conhecimento das profecias. E por falta de conhecimento das profecias, tinham uma fé defeituosa. Por falta de conhecimento das profecias, o mundo hoje também está sendo preparado para receber Jesus como anticristo. Isso é muito triste. Muito triste. É isso que leva o desconhecimento das profecias. Outros fatos importantíssimos. Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, João 7,38. Infelizmente, as pessoas não estão crendo em Cristo como diz as Escrituras. Infelizmente, muito sinceros nós dizemos, crentes estão crendo em Jesus segundo seus líderes e não segundo a palavra dos profetas e profecias bíblicas. Isso nós falamos com tristeza. Nos dias de Jesus, as pessoas acreditavam como os líderes ensinavam e não como as Escrituras ensinam. Hoje, muitos líderes religiosos vão à frente nos púlpitos e dizem: eu sou profeta de Deus, eu sou profeta de Deus, eu sou profeta de Deus. Profeta de Deus que contraria a vontade de Deus, leva você a ser morto por leão. Lembra do profeta que foi lá? Sim, na cidade? Velho. E o profeta velho enganou o profeta de Deus, porque o homem acabou contrariando a palavra de Deus. Olha, vou dar uma orientação. Nenhum profeta de Deus contraria a palavra de Deus. Nenhum profeta de Deus contraria a palavra de Deus. Todos os profetas de Deus, eles sempre estão em harmonia com a palavra de Deus, eles não contrariam. Agora, você encontrar profetas hoje que dizem: eu sou profeta de Deus, eu sou profeta de Deus, e põe você mudar aquilo que Deus disse para você. Faça isso e você será morto por leões. E lembre bem, Satanás, ele ruge como um leão ao redor, procurando a quem possa tragar. Eu repito, infelizmente, muitos sinceros cristãos estão crendo em Jesus segundo os seus líderes e não segundo a palavra dos profetas e profecias bíblicas. O que você sabe do futuro, sobre o futuro? O que você sabe sobre o futuro? Eu sei sobre o futuro, virá um anticristo, terá um sinal da besta, um chip, terá isso, terá aquilo, o anticristo vai governar o mundo, uma nova ordem. É isso que você sabe sobre o futuro? Nessa série de profecias você vai ter a oportunidade de conhecer, saber um pouco sobre isso e saber que muitos desses ensinamentos contrariam as profecias bíblicas. O que você sabe sobre o futuro deve estar de acordo com a palavra dos profetas, com aquilo que os profetas anunciaram. Estamos no fim? Você diz: sim, estamos. Fim do quê? Quando a gente pergunta fim do quê, cooperador Giliardi, o que a gente ouve? Da terra, né? Acabar a terra, né? E é isso que os profetas falam? Não. Não é, tá vendo? Quando você acha que Jesus pode vir, tem gente que diz: Jesus pode vir hoje ainda, amanhã. Enfim, eu pergunto: quando? E eu pergunto: hoje ele pode vir, cooperador Giliardi? Não, sem se cumprir o que tem que se cumprir. Então hoje ainda E amanhã? não. E amanhã? Repito novamente, não. Enfim, quando? Quando o cooperador Giliardi já disse: se cumprir as profecias bíblicas. E as datas que foram marcadas pelos homens? Quais datas aí podemos mencionar, cooperador Giliardi? 1975, 1977 e 1992 também foi marcado. Isso
pelos homens, por desconhecimento das Escrituras. Ah, não, Jesus não vinha não, ele estava passando do santo para o santíssimo. Boa desculpa, não é não? Boa desculpa. Ah, não, Jesus não veio não, ele veio em 1914, ele veio espiritualmente, ele já está governando sobre a terra já desde 1914. Que governo péssimo! Os profetas anunciam que o governo de Jesus trará paz, levará a terra para o seu estado de perfeição, como era o Éden. Não, Jesus começa a governar em 1914 e há 2 guerras mundiais, não é isso? Que é isso? Não foi isso que os profetas falaram? Os animais continuam ferozes. Cadê a harmonia entre os homens e os animais? Cadê isso? Não existe isso. Por quê? Porque estão interpretando as profecias de acordo com sua vontade. Você conhece as Escrituras? Mateus 22, verso 29, Jesus disse: Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Erram porque não conhecem as Escrituras. Leia o livro de Ezequiel. Quem era Ezequiel, cooperador Giliardi? Um profeta. Isaías, quem era? Um profeta. Zacarias. Profeta de Deus. Amós. Profeta de Deus. E muitos outros eram profetas. O irmão Paulo convencia os seus conterrâneos por meio das palavras dos profetas e as Escrituras. Atos 28, 23, as pessoas marcaram, assinalaram um dia e foram ter com o nosso irmão Paulo a posada, aos quais o nosso irmão Paulo declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Pela lei de Moisés como pelos profetas. Você quer entender sobre o sacrifício de Jesus, quer entender o quanto Deus foi bondoso, fez por nós grandes coisas? Leia a lei de Moisés, onde há prescrição de ofertas para os pecados, onde há uma figuração de Jesus como o Cordeiro de Deus que daria a sua vida, que daria de novo, novamente, a paz a esse mundo. Salvará o mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Nosso irmão Paulo tinha uma capacidade de mostrar que aquele ritual que era feito ali no tabernáculo nos dias de Moisés e que Moisés escreveu por meio de lei, colocou como lei, era tudo o que aconteceria com Jesus, conforme está escrito em Hebreus 10, era uma sombra do sacrifício de Jesus. E mostrava pelos profetas que Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador do mundo. Por meio das profecias é possível pregar o Evangelho, anunciando a Jesus, o ungido de Deus. Podemos despertar a fé salvadora nos corações por meio das profecias. E o futuro glorioso da terra, predito por Deus, nós podemos conhecer isto, com certeza, por meio das profecias. Acreditamos que o irmão Paulo usou o capítulo 9 do livro de Daniel, onde registra a profecia das 70 semanas de anos. O objetivo desta profecia era revelar o tempo do nascimento do Messias. As 70 semanas, eu quero dizer para vocês, é um dos assuntos que abordaremos nessa série. Há profecias da volta de Jesus, mas também havia profecias, né, cooperador Giliardi, anunciando o nascimento de Jesus, não é isso? Sim, é por isso que nós conhecemos ao Jesus Cristo pelas profecias. Glória a Deus. A importância do estudo das profecias para a trajetória religiosa. Em João 1:45, Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu. Olha só, de quem Moisés escreveu. Na lei e os profetas. Jesus de Nazaré, filho de José. O irmão Natanael está falando aqui, Natanael está falando que ele encontrou alguém que as profecias anunciavam, não é isso? Isso, a profecia foi a bússola, a descrição para ele saber quem era o Messias. Filipe, André e Pedro, com certeza eles podiam dizer: temos muito firme a palavra dos profetas. Eles podiam dizer: é isso, a qual bem fazer e estar atentos, é como uma luz que alumia em lugar escuro. Esse texto está em 2 Pedro 1, verso 19. O principal objetivo do estudo e conhecimento das profecias é que, sem este, não temos segurança. E a nossa esperança quanto ao futuro perde o significado. Foi o que aconteceu com os discípulos, perderam a esperança. Nós achávamos que era ele que havia de remir Israel. Esperavam algo fora da previsão profética.
Esse era o problema. Esperavam algo fora da previsão profética. Criaram um cenário totalmente fora da verdade profética. E aí se decepcionaram. Ficaram decepcionados. Deus, por meio das profecias, revela o propósito de nossa existência, explicando por que criou os seres humanos e o futuro incrível que Ele tem reservado para todos nós. Louvado seja Deus. A Bíblia começa então com a criação da terra, formada para amparar a descendência de Adão. A história da Bíblia não será completa até que os descendentes de Adão recebam herança eterna na terra restaurada por meio das bênçãos provenientes do descendente de Abraão, nosso Senhor Jesus. A primeira profecia foi em forma de promessa e está relacionada ao amor de Deus por suas criaturas. Deus prometeu um Salvador, Deus disse ao diabo: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Então, por esse texto, fica claro que Deus fará disponível tudo o que seja necessário para que possamos estabelecer e manter um relacionamento eterno com Ele, como seus filhos. A nossa salvação será sempre a sua maior preocupação. Deus tem trabalhado para a salvação do mundo. Deus deseja que o mundo volte a ser o que Ele planejou, o Éden. E para isso trouxe a palavra profética para nós, anunciando um Salvador. E nós acreditamos, ao decorrer das Escrituras, profecias mais profecias vão apontando para nós esse descendente de Abraão, este que nasceria de Adão e Eva. As profecias bíblicas têm um fundamento. A profecia não é apenas uma série de previsões independentes distribuídas aleatoriamente por todas as Escrituras. Ela tem uma estrutura que é definida numa base sólida. Para entender o fundamento, temos de perceber o propósito geral da Bíblia, as Escrituras, os seus temas e os fios de suas histórias. Acompanhe-nos nessa série. Você verá que o Deus que inspirou a profecia cuida das pessoas. Deus está cuidando de nós e desse mundo. Você verá que Ele projetou um plano lógico e realista para resolver os nossos sofrimentos e dilemas, os quais não somos nós capazes de resolver sozinhos, como bem mostra a história. A Bíblia, ela é a história de duas famílias. A primeira é a família de Adão, o pai de toda a humanidade. E a segunda é a família de Abraão, o pai dos que são fiéis a Deus. Você sabia disso? E a vontade de Deus é que o seu povo conheça a mensagem profética. Qual um dos fundamentos básicos do alicerce da verdadeira igreja? Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Nós somos edificados numa fé sólida dos apóstolos e dos profetas. Amém. Atos 10:43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Os profetas dão testemunho de Jesus. Atos 3, versículos 24 e 25. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quanto depois falaram, também predisseram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Sim, todos os profetas, desde Samuel, todos quanto depois falaram também, predisseram estes dias. Falaram destes dias. Amós 3:7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Tem gente, cooperador de arte, que quer saber de coisa que não é revelada, né? Ah, eu quero saber disso, eu quero saber daquilo. Você não sabe nem o que está revelado. Você não tem interesse em buscar as coisas que estão claras e que é para a sua salvação? E busca as coisas encobertas que pertencem ao Senhor?
Coisas reveladas são para nós, as encobertas pertencem ao nosso Deus. Deuteronômio 29, 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. 1 Tessalonicenses 5, verso 4 e 6, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Por que não estão em trevas? Porque tenho firme a palavra dos profetas, que é como a luz que alumia em lugar escuro. Vós não estáis em treva para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Deus sempre mostrou antecipadamente aos profetas as coisas por vir, e não quer que estejamos em trevas, ignorantes, desorientados. O que revelou é para o conhecimento de seu povo. Deus mostrou a Abraão que o povo de Israel seria cativo no Egito por 400 anos, muito antes de acontecer. Operador Giliardi, quando nós temos o conhecimento das profecias, por mais que as situações pareçam difíceis, para nós temos segurança, sabemos que Deus está no controle, não é isso? Isso porque Ele nos revelou, demonstrando o seu amor para conosco, revelando o que iria fazer. Deus disse a Abraão, Gênesis 15, verso 13 e 14. Sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Em Atos 7, verso 17 ao 21, aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Então Deus tinha feito uma promessa a Abraão. O povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, a ponto de fazer eles enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. E nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, o que aconteceu? Tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Os pais de Moisés não puderam criar Moisés. Moisés corria risco de morte. Foi posto em um cesto. Eu digo com muita tristeza, a mãe o lançou nas águas. E Deus preparou a filha de Faraó para o resgatar das águas. Deus estava planejando tirar o seu povo por meio do seu escolhido Moisés. Chegando o tempo, aproximando o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Profecias. Atos 7, versos 35 ao 37. A este Moisés, a qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Glória a Deus. Moisés aqui falou de Jesus. O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Porque Moisés é uma figura de Cristo. Poucas pessoas sabem, o cooperador Giliardi, que Abraão era um profeta também, né? O próprio Deus disse ao rei a Abimeleque que Abraão era um profeta. Agora, pois, Deus disse em sonho ao rei: restitui a mulher, Sara, ao seu marido Abraão, porque profeta é, e rogará por ti para que vivas. Porém, se não lá restituíres, sabes que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Gênesis 20, verso 7. Abraão, um profeta. Nós vamos frisar sempre aqui: se não houver um conhecimento real e correto das profecias, o cristão não terá como entender as Escrituras e não poderá estar seguro, inclusive, da sua salvação, pois poderá estar crendo e esperando e transmitindo aos outros coisas que não ocorrerão. Eu quero trazer algo. José sabia e conhecia as profecias, e quando estava bem perto dele dormir ou de falecer, ele chamou os seus irmãos e disse: façam aqui um compromisso comigo, que quando o Senhor vos visitar, vocês levarão os meus ossos
para a terra que o Senhor prometeu dar a nós. Ele tinha fé. Ele acreditava que Deus os levaria de volta para a sua terra, para a terra que havia prometido a eles. E assim aconteceu. Quando eles saíram do Egito, eles tomaram os ossos de José. Se José fosse um desapercebido, ele faria isso, cooperador Giliardi? Não. Já tinha fé e certeza naquilo que Deus tinha prometido por meio também de profecias. Então, por mais que as situações pareçam estar fora do controle, o crente que tem fé, que conhece as profecias, ele sempre está tranquilo. Nós já mostramos que não é possível ter um conhecimento pleno da verdade bíblica se ignorarmos as profecias ou dela tivermos um falso conceito. O conhecimento das profecias bíblicas dá a nós a capacidade de tomarmos ciência do propósito de Deus e sua vontade. Em Hebreus 3, versos 7 ao 13, nós temos aqui registro de como se comportou o povo de Israel na sua caminhada naqueles 40 anos, por falta de conhecimento das profecias. Se eles tivessem conhecimento da profecia e acreditassem nela, eles diriam que iam perecer lá quando o exército de Faraó veio atrás deles, o cooperador Giliardi? Diriam isso? Diriam não, de maneira nenhuma. Diria para Moisés que iam morrer de fome? Não. Praticaria toda aquela maledicência que eles fizeram? De maneira nenhuma. Por ficar reclamando demais, acabaram que não entraram na terra prometida. Entrou apenas quem? Dos que saíram lá do Egito, só apenas Josué e Caleb. E entraram os que nasceram durante esses 40 anos. Hebreus 3, versos 7 ao 13. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endereçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração, e disse, estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. A profecia é a revelação de Deus quanto aos eventos futuros. Alguém estimou que quase um quarto dos textos da Bíblia eram proféticos quando foram escritos. Muitas profecias bíblicas naturalmente foram cumpridas. Quando os eventos proféticos eles ocorrem, nós podemos dizer que a profecia se torna história. Portanto, a profecia é a história escrita com antecedência. Profecias bíblicas cumpridas constituem uma importante prova para a inspiração das Escrituras. Eventualmente, toda profecia terá seu cumprimento. Por isso que a interpretação que a Igreja de Deus usa é a interpretação historicista. A Igreja de Deus, ela consegue entender que as profecias foram cumpridas buscando na história. Como a profecia é a história escrita com antecedência. Então nós vamos na história e conseguimos entender que as profecias, tal e tal profecia se cumpriu. Há pessoas, o cooperador Giliardi, que acham que os salmos são poéticos, né? O que representa para nós os salmos? Ao citar os salmos aos apóstolos em Lucas 24 e 44, Jesus ele nos prova que esses não eram tão somente poéticos, mas inclusive proféticos. Muitos desses salmos falam de uma época em que Deus governará os povos por meio de Jesus e que todas as nações lhe serão submissas. Igualmente, falam a respeito ao juízo de Deus e o destino dos justos e ímpios. É evidente que essas coisas nunca aconteceram, todavia haverão de se cumprir no futuro. É importante você ver Salmos 46, 47, Salmos 52, verso 5, Salmos capítulo 67. Os salmos testificam do reino. Este é, inclusive, um dos temas dessa série. Portanto, a primeira chave importante para a compreensão da profecia bíblica é reconhecer que quase todas as profecias se relacionam diretamente ou indiretamente com a intervenção de Deus nos assuntos humanos por meio de um personagem-chave, Jesus, o Messias. Então, os salmos eles não são só poéticos, mas proféticos também. A profecia revela não apenas como,
mas também por que Deus intervém nos assuntos dos homens. Afinal de contas, a profecia revela muitos detalhes do grande desenho de Deus. É como uma construção em que a pessoa pega um projeto na mão e o engenheiro consegue ver aquele edifício construído porque ele tem noção daquele desenho. E nas profecias nós podemos olhar e ver o que Deus desenhou e projetou. A profecia explica as ações de Deus nos assuntos humanos e como elas se relacionam com o seu plano revelado. Quase toda a profecia bíblica é de uma forma ou de outra acerca do estabelecimento do seu governo e autoridade sobre a humanidade no reino literal que ele estabelecerá na terra. O evangelho de Deus, isso é a boa notícia da parte de Deus, e é prometido por meio dos seus profetas. Romanos 1, verso 1 ao 3. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Para o evangelho de Deus. Evangelho é boa notícia. Amém. O qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Infelizmente, a humanidade em matéria de fé está desnorteada por pregar um evangelho estranho às palavras dos santos profetas. Infelizmente. Estão pregando um evangelho que não resolve o problema do Éden. O evangelho bíblico resolve o problema do Éden. O evangelho, a boa notícia anunciada por meio dos profetas e pregado pela igreja de Deus, é uma mensagem de esperança para um mundo em trevas. É uma mensagem de esperança. Os pastores que estavam no campo ouviram do anjo: não temais, porque eis que eu vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois nas cidades de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas 2, verso 10, 11, 13 e 14. Nem todos os que estão envolvidos com o estudo das Escrituras alcançam pleno conhecimento da verdade. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11, 25. Provérbios 2, dos 6 e 7. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. O Senhor dá a sabedoria. Amém. E é da boca dele que vem o conhecimento e o entendimento. Quando diz da boca dele, está anunciando por aquilo que ele fala, por aquilo que ele anunciou para os seus profetas. Quer ter sabedoria? Quer ter conhecimento e entendimento? Busque a palavra da boca do Senhor e você terá entendimento. As profecias, ela dá sabedoria, conhecimento e entendimento. E a verdadeira sabedoria, ela pertence, ela é para os retos. E podemos confiar nas profecias bíblicas e termos certeza de seu cumprimento. Deus diz que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Deus diz assim: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isaías, verso 46 e 10. Por outro lado, muitos pregam coisas que não acontecem. Na verdade, existem nos nossos dias muitas interpretações que se valem de textos dos profetas e que não se cumprem. Acontece é que certas correntes religiosas já traçaram sua própria escatologia e aí ficam buscando como suporte subsídio nas escrituras. Buscam interpretar e interpretam a escritura erroneamente. Podemos nós aqui trazer alguns exemplos de ensinamentos dos profetas em nossos dias. Vou trazer aqui alguns ensinamentos. O fato de marcarem data para a volta de Jesus. Falso profeta faz isso. Ensina um arrebatamento secreto para o céu. Os profetas não ensinam isso. Ensina uma grande tribulação de 3 anos e meio após o arrebatamento. Isso não é profecia bíblica. Profetiza a vinda de um anticristo que governará o mundo. Isso também não é profecia bíblica. Anuncia o sinal da besta por meio de um chip. Isso também não é profecia bíblica. Profetiza um milênio no céu e um milênio de terra vazia. Isso não é profecia bíblica.
não creem na restauração de Israel, também não estão em harmonia com os profetas da Bíblia. Profetizam a destruição da terra, e poderíamos falar aqui de muitas outras coisas, mas preferimos parar por aqui. Quando estudamos as Escrituras, devemos nos despojar de nossas opiniões e buscar a direção divina para entendê-la. Agora, querer ajustar as profecias ao pensamento humano é um grande erro. Deus revela o fim desde o princípio. Você vai estar contrariando o que Deus já disse. Isaías 46, verso 10. Que anunciam o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Quando a profecia é estudada fora do seu contexto, é fácil interpretá-la erroneamente, não é isso? Isso. Por isso que muitíssimas interpretações irracionais da profecia têm existido através dos séculos. Uma chave para o entendimento da profecia bíblica é uma compreensão do papel e dos efeitos da influência de Satanás, o diabo. A sua influência sobre o mundo é tão profunda que o irmão Paulo o chamou de o Deus desse século, segundo Coríntios 4:4. O Deus desse mundo, segundo a tradução na linguagem de hoje. Eu quero dizer, uma compreensão correta da influência de Satanás é necessária se quisermos entender a profecia. O diabo exerce uma poderosa influência sobre os assuntos humanos. Podemos e devemos esperar com segurança o cumprimento das profecias bíblicas, e nossa fé se baseia em experiências já comprovadas. Nós podemos trazer algumas experiências. O cativeiro no Egito, por 400 anos, que está em Gênesis 15, 13 e 14, e nós vemos que os irmãos falaram do cumprimento. Atos 7, versos 6 e 7, e Êxodo, capítulo 1, do 8 ao 13, nós vemos. Também nós temos o exílio por 70 anos em Babilônia. Jeremias 25, do 9 ao 11, 2 Crônicas 36, 17 ao 23. Também nós temos o nascimento de Ciro. 150 anos antes ele foi já profetizado, e assim livrou a Judá. Isso está escrito em Isaías 44, dos versos 25 a 28, e Esdras, o cumprimento, em capítulo 1, do 1 ao 3. O surgimento de um poder político e religioso a nível mundial. Isso está escrito em Daniel 7. O surgimento de grandes impérios que governariam o mundo. Daniel, capítulo 2, fala sobre isso. Também nós temos o nascimento de Jesus, o tempo de nascimento de Jesus. Daniel 9. As várias profecias a respeito do nascimento e ministério de Jesus. Dispersão mundial do povo judeu prevista por Jesus em Lucas 21, do 20 ao 24, a partir do ano 70, e o retorno de Israel à sua terra, Romanos 11, 25 a 27, e nós vemos o cumprimento a partir do ano de 1948, coisa que falaram que não seria capaz de acontecer, mas os profetas de Deus falaram, e isso aconteceu. Também Jesus Cristo cumpriu mais de 20 profecias nas suas últimas 24 horas de vida. Nós podemos aqui trazer algumas. Traído por um amigo, a predição estava no Salmo 55, verso 12 e 14, e o cumprimento? Mateus 26, 49 e 50. Dinheiro jogado ao oleiro, Zacarias 11, verso 13, a predição. Cumprimento, Mateus 27, do 5 ao 7. Abandonado pelos seus seguidores, a predição, Zacarias 13, 7. Cumprimento, Mateus 26, 56. Acusado por falsas testemunhas, Salmo 35, verso 11. Mateus 26, 59 e 60. Bateram e cuspiram nele, Isaías 50, verso 6. Mateus 27, 30. Ficou calado diante dos seus acusadores, predição, Isaías 53 e 7. Cumprimento, Mateus 27, do 12 ao 14. Foi ferido e moído, Isaías 53, 5. Mateus 27, 26 e 29, o cumprimento. Caiu debaixo da cruz, Salmo 109, verso 24. João 19, 17, o cumprimento. Mãos e pés perfuradas, Salmos 22, verso 16. Lucas 23, 33, o cumprimento. Crucificado com ladrões, Isaías 53 e 12. Marcos 15, verso 17 e 18. Orou por aqueles que o mataria, Isaías 53 e 12. Lucas 23, 34. As pessoas balançavam a cabeça, Salmo 109, verso 25. Mateus 27, 39. Pessoas o ridicularizaram, Salmos 22 e 8.
Mateus 27, 41 a 43. As pessoas contemplaram, Salmo 22, 17. Lucas 23, 35. Tiraram suas roupas e lançaram sorte, Salmo 22, 18. João 19, 23 e 24. Clama quando desamparado, Salmo 22, 1. Mateus 27, 46. Deram-lhe fel e vinagre, Salmos 69, 21. João 19, 28 e 29. Entregou-se a Deus, Salmo 31 e 5. Lucas 23, 46. Amigos ficaram à distância, Salmo 38 e 11. Lucas 29, 49. Os ossos... Não quebrados, Salmo 34 e 20. João 19, 33 e verso 36. Lado perfurado, Zacarias 12 e 10. João 19, 34 e 37. Trevas sobre a terra, Amós 8 e 9. Mateus 27, 45. E sepultado no túmulo de um homem rico, Isaías 53, 9. Mateus 27, do 57 ao 60. Assim nós temos várias profecias que mostram para nós que Deus, Ele está no controle das coisas e sabe todas as coisas. Eu quero aqui finalizar esse estudo falando do que pensamos sobre o Apocalipse. Não é o nosso tema. As pessoas, quando ouvem o Apocalipse, elas pensam em destruição, guerra, destruição, catástrofe, fim do mundo. A etimologia da palavra Apocalipse tem alguma relação com o fim do mundo? Não tem origem de destruição. Apocalipse no grego, mente Lucas, significa revelação, descoberta. Assim, um apocalipse nas teologias judaica cristã seria a revelação divina de coisas que até então permaneciam secretas a um profeta escolhido por Deus. Não é destruição. É isso, graças a Deus. Vamos a uma comparação de Gênesis, então, com Apocalipse. Se nós queremos trazermos um livro de destruição, esse seria o livro de Gênesis, não é isso? Verdade, é verdade. O primeiro livro das Escrituras é Gênesis. O Apocalipse é o quê? É o último livro. Em Gênesis nós temos a criação, Gênesis capítulo 1, verso 2. E no Apocalipse nós temos o quê? A restauração, no capítulo 21, verso 1. Em Gênesis a rebelião chega à terra. Em Apocalipse, a rebelião é varrida da terra, capítulo 20, verso 10. Em Gênesis, o pecado chega à terra, capítulo 3, verso 1 ao 7. Em Apocalipse, não há mais pecado, capítulo 21, verso 4. Em Gênesis, a maldição chega na terra, capítulo 3, 17. Em Apocalipse, não há mais maldição, capítulo 21, verso 4. A morte passa a existir no livro de Gênesis. Em Apocalipse, não há mais morte, capítulo 21, verso 4. Em Gênesis, o homem é expulso do paraíso. Em Apocalipse, o homem volta ao paraíso, capítulo 21. Em Gênesis, o homem perde o acesso à árvore da vida. Em Apocalipse, a árvore da vida é restaurada. Em Gênesis, a dor passa a existir. Em Apocalipse, não há mais dor. Em Gênesis, o domínio do diabo começa. Em Apocalipse, o domínio do diabo termina. Em Gênesis, o homem volta ao pó. Em Apocalipse, a ressurreição, o homem volta do pó. A destruição de Satanás é anunciada em Gênesis 3 e 15. Em Apocalipse, a destruição de Satanás se cumpre em capítulo 20, verso 10 de Apocalipse. Em Gênesis começa uma história de sofrimento na terra. E assim, em Apocalipse, a história de paz eterna começa. Em Gênesis nós temos o casamento do primeiro Adão. E em Apocalipse, o casamento do segundo Adão, capítulo 19, verso 9. Assim nós mostramos que se tiver um livro que fala de destruição, é Gênesis. Quero dizer aqui, nós, membros da Igreja de Deus, não tememos as profecias. A cada profecia cumprida, lembramos das palavras de Jesus. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, verso 28. Nosso próximo tema: discernindo profetas e profecias. Vai ser um estudo excelente. E nesse instante eu convido o ministro Lucas para fazer a oração e encerrar este programa em nome de Jesus. Eterno e soberano Deus, Deus de infinita e grande misericórdia, te agradecemos, ó Eterno, por todo o cuidado do Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem, ó Deus querido, manifestado por meio dos seus santos profetas, em prol, ó Deus querido, do benefício e em prol do bem de todas as suas criaturas.
Nós louvamos ao Senhor, ao Eterno, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por ter nos protegido, guardado, por ter, ó Deus querido, assim conduzido o teu povo até este momento, esta data, ó Eterno. Temos certeza, ó Eterno, que as palavras ditas pelo Senhor não voltarão vazias, como a tua palavra diz. Assim nós cremos que o Senhor conhece cada coisa, sabe de tudo e conhece todas as coisas. Te agradecemos, ó Deus, pela orientação que temos recebido por meio da tua palavra transmitida por boca dos seus santos profetas. Te agradecemos pela fé que o Senhor pôs em nosso coração, fé nas Escrituras, fé naquilo que o Senhor tem transmitido para a nossa orientação. Nós agradecemos ao Senhor por tudo, por todo o projeto, por todos os planos, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e planejado para levar este mundo, esta terra, de volta à perfeição. Nós acreditamos na restauração deste mundo. Nós acreditamos, ó Deus querido, na vida eterna, alcançada por meio do sacrifício de Jesus, o nosso Senhor. Nós acreditamos na ressurreição. Nós acreditamos na manifestação do reino de Deus aqui na terra. Acreditamos na vinda do nosso Senhor Jesus. Acreditamos que o Senhor, ó grande Deus, está no controle de todas as situações. Sabemos que se não fosse a misericórdia do Senhor, há tempo o nosso mundo já não existia. Temos visto assim de maneira assustadora o poder que os homens têm desenvolvido, assim com capacidade de destruir o mundo. Sabemos que Satanás, ele sim quer que o mundo seja destruído, porque ele sabe que o fim dele se aproxima. E a tua palavra, ó Eterno, diz a nós que ele está com grande ira, porque sabe que resta a ele pouco tempo. Por isso pedimos ao Senhor que possa nos manter firmes, convictos na tua palavra, que ao usarmos as Escrituras, possamos usarmos ela, ó Deus querido, contra Satanás, assim como os nossos irmãos usavam a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Quando tentado, Jesus sempre usou as palavras do Senhor contra Satanás. E assim nós possamos ter conhecimento das palavras do Senhor para sermos guardados e protegidos pelo Senhor. Sabemos que a verdade do Senhor é escudo e broquel, nos livra dos laços e dos dardos malignos. Mas infelizmente muitos homens têm posto a sua segurança naquilo que não é a palavra do Senhor. Assim como nos dias do profeta Jeremias, quando anunciava o cativeiro de Judá, e as autoridades e os homens ali, os moradores, muitas vezes se investiam contra o profeta do Senhor, porque traziam palavras falsas. Nós pedimos que o Senhor possa nos orientar para que possamos nos agarrarmos às palavras do Senhor, para que ela possa ser a garantia para nós e para que nós não venhamos ficar em trevas, porque a palavra dita pelo Senhor e por boca dos seus santos profetas é como uma luz que alumia em lugar escuro. Assim nós agradecemos e oramos, ó grande e eterno Deus, venha o teu reino, para que a vontade do Senhor possa ser feita na terra, como ela é feita nos céus. Te agradecemos no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Ser presente na vida de cada um dos nossos ouvintes. Abençoa cada um que tem feito seu pedido de oração, que eles possam ser alcançados pelo Senhor, possam alcançar do Senhor a graça que precisam, a força que necessitam. Que o Senhor possa repreender todo espírito de rebeldia, todo espírito de desobediência. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que os espíritos de enfermidades possam ser desfeitos em nome de Jesus. Nós te pedimos. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Amém. Amém. Então, em nome do Senhor Jesus, encerramos o programa À Luz das Escrituras.